Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que adoraria comer meatballs e smashed potatoes na Suécia. Eu sou o Gustavo, eu tô aqui com o Guto e a Emily, um curitibano e uma piracicabana, que foram congelar lá na Suécia. Eu sou o Guto e continuo congelando aqui na Suécia. Eu sou a Emily, interveniente do Paulinho de Piracicaba. Aê, 2 piracicabanos no mesmo programa! Pela primeira vez na história! Só faltava ter 2 santistas aqui. Se tiver outro santista... Não tem chance. Não, aí não dá, né? Não tem chance. O Pelé já abandonou a chuteira há muitos anos, já caiu muito. Não tem mais. E olha só que legal, aqui no Jetlag, chegamos na Europa. Depois de passarmos bastante pela Ásia e darmos uma voltinha na América do Norte, é a vez da Europa. Nós achamos o Guto e a Emily lá na Suécia, que vão contar pra gente um pouquinho de sua experiência, primeira experiência de como casal em outro país, o que estão achando desse continente frio, ou na verdade dessa parte mais fria ainda da Europa, e a gente vai conversar com eles aqui nesse Jetlag de irmãos.com. Olha só, antes de você continuar, tem 2 recadinhos aqui rapidinhos aqui na edição desse programa. O programa tá indo ao ar hoje, dia 24 de setembro, e daqui 11 dias acontece em Campinas o Impulso, nosso encontro de comunicadores cristãos, onde a gente vai pensar sobre comunicação e reino de Deus. Então, se você é da área ou se interessa pela área de comunicação, venha passar o dia com a gente no dia 5 de outubro, das 9 às 18 horas, e para você fazer a sua inscrição é só entrar em irmãos.com/impulso ou clicar no link que tá aqui no post. E o segundo recadinho é um convite para você se tornar mantenedor de irmãos.com e ajudar esse projeto a ir pra frente. É também só clicar no link aqui no post e escolher a forma de contribuir com o nosso ministério e ajudar a desenvolver o que a gente tem desenvolvido aí, com podcasts semanais e conteúdos nas redes sociais. E se você se tornar mantenedor, você passa a fazer parte também do grupo de melhores amigos de irmãos.com com stories exclusivos no Instagram, tá bom? Então os 2 links estão aqui no post, participe com a gente e vamos lá pra Suécia. Gente, que legal chegar na Europa, um continente muito interessante, porque já foi o berço, né, das missões do mundo e tal, e hoje é um continente com a porcentagem baixíssima de cristãos, e da maioria dos que tem e se denominam cristãos, são cristãos nominais, e a gente tem aqui o Guto e a Emily, que foram parar na Suécia, estão na cidade de Gotemburgo, a segunda maior cidade sueca, só perde para Estocolmo, que é a capital, e como profissionais têm a possibilidade também de levar a sua fé para outro continente. Guto, você é de Curitiba, né? Já tá um pouquinho acostumado com o frio, né? O frio em Curitiba não é tão intenso assim, mas ajudou um pouquinho na adaptação aqui. E você, Emily, você nasceu em Piracicaba, saiu muito cedo e acabou morando... Já foi pra Curitiba ou teve outras cidades aí pelo caminho pra se acostumar com esse frio? Algumas cidades pelo caminho, mas antes de ir pra Curitiba a gente estava morando em Atlanta, nos Estados Unidos. Quando voltamos pro Brasil, fomos pra Curitiba. Eu fui com os meus pais na época, né? Era adolescente. E lá encontrei o Guto. Nos conhecemos no acampamento da igreja. Em Curitiba? Em Curitiba. Então você morou em Atlanta, seus pais moraram lá por profissão? Por que eles passaram por lá? Meus pais foram fazer teologia nos Estados Unidos. Pais são pastores também. E foram pra lá pra fazer teologia, ficaram um tempo lá e depois acabaram voltando pro Brasil. Passaram alguns anos em Curitiba e depois que nós nos casamos, eles voltaram pros Estados Unidos. Então você já tinha essa experiência, digamos assim, um pouco transcultural, né? Estados Unidos Sim. acaba tendo muita semelhança com a gente aqui, mas é outra cultura, é outra realidade e tal, né? Mas daí, de repente, surgiu a possibilidade de vocês casados mudarem pra Suécia. Como é que surgiu isso na vida de vocês? Então, em Curitiba, eu no Cefet me formei engenheiro, eu trabalhei na Siemens e quis muito ir para a área automotiva. Tive um amigo que me ajudou a entrar no mundo automotivo, na Volvo Trucks lá em Curitiba, como consultor, e ali fiquei quase 4 anos aprendendo muita coisa e finalmente trabalhando no mercado automotivo, né, na Volvo. Então a gente começou a desejar, na verdade,
ter um estilo de vida diferente. Nesse período nasceu o nosso primeiro filho, o Matheus. A Emily é advogada, trabalhava muito. Eu também estava todo o tempo trabalhando. Os meus pais já não moravam mais em Curitiba, os pais dela estavam nos Estados Unidos. Não tinha muito suporte para nos ajudar com a criação do Matheus. Então, muito cedo a gente teve que colocar ele numa creche. E isso nos incomodou muito. Teve um mês que ele ficou, todos os finais de semana ele estava com febre. Ele estava doentinho porque alguma criancinha estava doentinha e ele tinha só 4 para 5 meses, a primeira vez que a gente teve que deixar lá. Então a gente entendeu assim, a gente estava provendo tudo que precisava para casa, mas não estava junto em família. Então a gente resolveu mudar o nosso estilo de vida. Vendemos apartamento. E daí veio Samuel. Aí a Emily engravidou do nosso segundo filho. Aí a gente falou, bem, agora temos que mudar mesmo. Então vendemos apartamento já com a pretensão de sair do país, porque como engenheiro da Volvo, a Suécia já era uma referência para nós aqui em Gotemburgo, porque a Volvo é daqui. Então a gente entendia que havia uma grande chance de eu conseguir vir para cá. Mas por fé, vendemos o apartamento. Com tudo dentro. Com tudo dentro. Literalmente. Nossa, isso ajuda bastante, né? A Emily saiu do trabalho. Também foi um outro passo de fé, porque a metade do income nosso vinha da Emily. Então, mas assim, na certeza de que Deus faria algo. E aconteceu. Fiz uma entrevista. Vocês venderam antes de ter a possibilidade? Foi isso? Antes. Caramba! Ô, Paulinho, a gente acha que a gente é crente, hein? Brincadeira. Ai. Nossa, que legal. Mas daí vocês venderam, continuaram morando em Curitiba esperando uma possibilidade. Mas já estavam orando e sonhando com morar fora do Brasil. Exato. Fiz algumas entrevistas. Um colega meu tinha vindo recentemente na época, né? Pra cá e me indicou numa empresa. A empresa me entrevistou e tinha dito que não. Aí eu tinha muita esperança naquela vaga, porque com indicação as coisas sempre são melhores e tal. Mas onde era? Era Volvo já? Não era na Volvo, era como consultor. E era pra trabalhar numa outra empresa. Na Suécia mesmo? Na Suécia mesmo, aqui em Gotemburgo, mas em outra empresa como consultor. E porque Deus sabe todas as coisas, eles repensaram, acho que algo assim, em torno de 3 semanas a 1 mês depois, eles voltaram a entrar em contato comigo e falaram assim, olha, a gente quer conversar mais uma vez contigo e tal. E eu falei, tudo bem. Fizemos mais uma entrevista, porque na verdade essa empresa que me contratou, ela era ponte para uma empresa sueca. Então daí nessa segunda entrevista eu fui entrevistado pelos donos da empresa sueca. E eles gostaram de mim e me chamaram. E foi assim que nós viemos pra cá. Mas entre a venda do apartamento e a nossa vinda foram cerca de 4 meses. Exato. Caramba, rápido, né? Parece muito, mas é muito rápido 4 meses. Mas vocês moraram como nesse tempo? Conseguiram segurar o apartamento até... Nossa, sim, porque nós temos amigos mais chegados que irmãos. Uma amiga nossa que já morava no terreno do sogro dela, que tinha um terreno muito grande e tinha uma casinha pequenininha, né? Tortinha. Falou assim, olha gente, a gente tem esse espaço aqui, vocês podem ficar aqui. E a gente falou, amor, vamos lá. Eles cobraram um aluguel super barato e eram nossos amigos. A gente falou, no mínimo é um tempo pra gente pensar se a gente precisa alocar alguma outra coisa. E tem um detalhe também, lá nessa época, essa nossa amiga cuidava do Matheus, porque daí a gente tirou ele da creche pra ele não continuar ficando tão doente como ele vinha ficando. Passava o dia com ela. Só que daí a gente morava 1 hora mais ou menos de distância da casa dela e levava ele todo dia na casa dela antes de ir trabalhar e voltava pra buscar. Então, muito providencial nesse sentido também, porque daí ela continuava ficando com ele, cuidando dele, mas estava no mesmo terreno, né? Era bem mais fácil de deixar. Caramba, meu, que louco isso. Vocês tomaram a decisão de ir sem ter nada concreto, mas tinham certeza que alguma coisa ia acontecer, né? Mas assim, não, só pra entender, vocês venderam pela fé, simplesmente pela fé de que vocês mudariam pra fora, ou tipo, foi uma necessidade mesmo ter que vender a casa? Não. Graças ao bom Deus, a gente tinha condições de ter o apartamento e tudo, não tinha. Aliás, foi um apartamento que nós oramos muito pra ter. No momento em que entramos no apartamento, 3 anos antes de vender o apartamento, a gente teve a certeza em Deus que aquele seria o nosso apartamento. Conhecemos os donos até hoje, são pessoas cristãs também, foi muito bacana. Conheci um amigo em comum aqui na Suécia. Aqui na Suécia conhecemos um amigo em comum dos ex-donos do nosso apartamento. Caramba!
É tudo muito conectado, né? Impressionante. Então, assim, foi um apartamento que a gente tinha desejos, vamos dizer assim, humanos, mas que Deus tinha o prazer de atender. E naquele apartamento ele atendeu todos, assim, sabe, de forma abundante. Então a gente gostava muito do apartamento. Mas, em primeiro lugar, estava nossa família, o que a gente queria viver. Então a gente não teve dificuldade para se desfazer do apartamento por causa desse pensamento, mas não porque precisávamos ou porque tinha algum problema. E foi tão providencial que, numa época não muito boa para vender apartamento ou qualquer outro imóvel, em 2 meses nós vendemos o apartamento em porteira fechada e um senhor de São Paulo veio e comprou e pagou tudo à vista. Então, assim, a gente ali entendeu a mão de Deus nos direcionando. Então ajudou muita gente nessa decisão que a gente tinha tomado. É muito louco isso, né? Dessas pequenas coisas que são grandes pra gente, são bem grandes, né? Mas Deus se importa até com essas coisas que parecem até pequenas pra Ele, né? No nosso olhar. E Ele cuida de cada detalhe pra direcionar a gente pra vontade dele, né? Então, muito legal saber disso e que vocês estavam dispostos a viver a vontade de Deus pra vida de vocês, né? Qual que é a formação de igreja de vocês? Vocês nasceram na igreja, se converteram depois? Como é que foi o encontro de vocês com Cristo? Eu nasci na igreja, basicamente, na igreja presbiteriana, lá de Piracicaba. Meu pai sempre foi presbítero, ou diácono, ou presbítero da igreja, né? Cantava em coral, em louvor, enfim, todo mundo sempre muito ativo na igreja. Minha mãe originalmente era da igreja metodista, mas quando casou foi também para a igreja presbiteriana. Então, nosso background sempre foi esse. Como eu disse, os meus pais foram para os Estados Unidos para fazer o curso de teologia, né? Então, lá meu pai pastoreou também uma igreja de brasileiros nos Estados Unidos. E depois, quando voltamos para Curitiba, a gente continua frequentando a igreja presbiteriana. E foi aí que você encontrou o Guto, num acampamento da igreja. Eu frequentava a igreja de um bairro e ele frequentava a presbiteriana de outro bairro. E quando tem aqueles acampamentos de federação, acampamento que junta todas as igrejas, a gente acabou se conhecendo. Eu não nasci em lar cristão, mas quando eu tinha 8 anos de idade, uma colega de trabalho do meu pai convidou para ir à igreja. Nós fomos, pela graça do nosso Senhor Jesus, encontramos a Cristo ali naquela igreja. Meus 8 anos de idade foi quando eu comecei a frequentar a igreja, né, presbiteriana do Brasil também, lá em Curitiba, e com 14 anos de idade eu me converti. Cristão desde os 14 anos de idade. Legal. Então, vocês casaram, já entendiam muito bem, né, o que vocês estavam vivendo e tal, e conseguiam depender mais de Deus nessas circunstâncias todas, né? Eu achei muito legal a gente ver que a conversão da família do Guto veio por meio de um colega de trabalho, né? A gente fala muito sobre o ministério no local de trabalho, que a gente precisa evangelizar, convidar, chamar, viver de forma diferente, e de alguma maneira uma colega de trabalho levou a sua família e por meio desse processo a sua família conheceu o Senhor, você conheceu a sua esposa que já estava nesse meio e Deus mandou você de forma sensacional para a Suécia. Como é que foi chegar na Suécia e como tem sido a adaptação da vida de vocês aí? Olha, nós tínhamos tanta certeza, eu posso dizer assim, que Deus conduzia a nossa vida em tudo, que não sei se até eu fui um pouco irresponsável assim na decisão de vir para cá. Quando eu paro para pensar, eu penso agora que eu não pensei tanto. Ah, cara, porque... mas ó, se a gente pensa demais, a gente não faz muita coisa, vai. Sim, isso é verdade. Tem que ser um negócio meio assim, não, vamos porque Deus tá sustentando, Deus tá cuidando e se a gente não for agora, depois a gente se arrepende. Na verdade, assim, claro que favorece o fato de ser um país europeu. Eu vim já com contrato de trabalho e com visto. Então, sim, isso favoreceu muito. Eu sou, acho que, uma pessoa um tanto quanto impulsiva também, então eu não tenho muito problema para ir e fazer. E essas condições de ser um país bem estruturado e o trabalho já estar, vamos dizer assim, entre aspas, né, tudo pode acontecer, mas de certa forma garantido, facilitou muito a nossa vinda para cá. Mas nós estávamos na seguinte situação: Emily grávida, porque a gente daí já estava grávida do Samuel, né? E o Matheus com 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, na verdade, para ser mais exato. Chegamos, nós não tínhamos casa aqui, não tínhamos nada, chegamos no aeroporto, nunca havia pisado aqui na Suécia, nem em Gotemburgo. Chegamos aqui, pegamos o táxi e eu tinha alocado um flat pela internet. E quando eu cheguei aqui com 8 malas de viagem, 6 malas de viagem, na verdade, 2 mochilas bem grandes, bolsa, neném, uma mulher grávida e uma mala de mão. E uma cadeirinha de criança. E uma cadeirinha de carro de criança. Tô me vendo. Você tá se vendo, né, Eu tô me vendo indo passar o fim de semana na casa da minha sogra.
São realidades e realidades, né? Pra nós isso não era normal. Então chegamos ali, sabe, sem conhecer nada, absolutamente nada, mas... Recepção fechada, né? A recepção do local estava fechada, a moça tinha me mandado um código, que a princípio eu digitava o código e a chave aparecia num lugar lá. Uma coisa meio mágica. E eu digitei o código e a chave não apareceu. A mágica não funcionou. A mágica não funcionou. Mais uma vez, né, pela graça de Deus, eu olhei dentro do lugar, eu vi uma cabecinha, eu falei, tem alguém lá dentro. Acenei pra pessoa, ela abriu a porta, entrei, ela falou, no sistema deu problema. E por isso a gente ficou um pouquinho até mais tarde. Eu falei, nossa, graças ao bom Deus, né? Aí pegamos a chave, chegamos no flat, entramos e aí começou a nossa jornada aqui em Gotemburgo. Vocês só tinham pesquisado sobre a Suécia, né? Chegaram de mudança sem nem conhecer, né? Você falou. Sim, pesquisei bastante pela internet, sabia bastante coisa daqui, mas nunca tínhamos... A hora que você pisou aí, deu aquela sensação assim de o que eu tô fazendo da minha vida no meio do nada? Na verdade, a gente chegou numa situação, assim, uma coisa pequena. Hoje a gente vê como é pequeno, mas o que aconteceu? Como a gente ia ter mais um filho, nós tínhamos passado nos Estados Unidos antes de vir pra cá, pra ver os nossos sogros. Antes de vir pra cá, a gente entendeu que possivelmente ficaríamos um tempo sem vê-los. Passamos lá e compramos lá um carrinho de bebê duplo, porque nos Estados Unidos essas coisas são mais baratas e tal. E perderam o nosso carrinho na viagem. Então a companhia aérea perdeu o carrinho. Então a gente chegou, assim, e eu, na época, porque Deus nos tratou muito nesse período que a gente tá aqui, na época eu ficava muito preocupado que absolutamente tudo desse certo. Quando alguma coisa saía dos planos, ele me deixava muito incomodado. Então, por causa de um carrinho, que hoje eu vejo que na verdade não era tão importante, eu fiquei muito preocupado com isso. Então eu fiquei muito tenso. Então, assim, não tive nem muito tempo pra curtir aquela chegada, assim, sabe, no aeroporto e tal. Foi, infelizmente, uma chegada um pouco tensa. Entendi. Eu consegui ter essa sensação quando nós entramos, eu acho que no apartamento. Sim. Que daí eu tive aquela sensação, as coisas estão funcionando. Aí eu olhei ao redor, olhei assim, eu lembro de olhar a vizinhança, aí eu tive essa sensação que você falou agora. Cara, onde a gente tá? E a gente não sabia nem onde ir pra, tipo, ir no mercado comprar comida, sabe? Não sabia. Daí que a gente foi andar, procurar. E nessa época foi bem difícil, porque daí estávamos sem carrinho. Então tudo tinha que levar uma criança de 1 ano e 4 meses num frio absurdo, porque a gente chegou no inverno. Chegamos aqui em janeiro, final de janeiro, assim, tava bem frio mesmo. Neve, gelo, enfim. E daí carregar compra, carregar criança, tudo na mão, andando, porque tinha um mercado perto do lugar que a gente estava, só que era uma subidinha, assim, era uma caminhadinha mais ou menos. Não era tão fácil, mas assim, foi. Mas o choque maior, na verdade, até a questão do mercado, é que aqui é coroa sueca, a moeda, né? Não é o euro. Não. Ela é um dos poucos países da União Europeia que não utiliza o euro. Ela utiliza a coroa sueca. E a coroa sueca, em termos numéricos apenas, é 2,5 real. Então, assim, é tudo vezes 2,5. Parece muito caro, mas na verdade não é. A média de preços aqui é mais cara. Seria como viver em São Paulo para mais, eu vou dizer assim. Eu diria que seria como viver em Vinhedo, que é onde eu vivo aqui. Imagino que seja. Então, assim, chega os preços, você fica fazendo conta todo o tempo. E o grande problema, que isso são coisas que você não pensa, né, antes de mudar para um lugar diferente, é que eu não conhecia nada de sueco, nós não falávamos uma palavra em sueco. E sueco é o idioma oficial que... oficial, por mais que todos aqui falem inglês. Todos? Olha, até no mercado, assim, até atendentes? Os de mercado falam inglês. Tá. Os senhores, as pessoas mais idosas, alguns não falam, mas não é tão incomum você abordar ou ser abordado por um idoso e, como eu já fomos algumas vezes, eles começam a falar em sueco, a gente fala I'm sorry, e de repente eles mudam pro inglês e começam a falar inglês. Caramba! Muito igual o Brasil, comum, né? assim. Igualzinho. É igualzinho. Igual o Brasil. Então eles acabam sendo meio que bilíngues, assim, né? Porque o sueco, ele é o idioma oficial, mas acho que na escola, desde cedo, deve ser muito incentivado o inglês. A gente tem inglês na escola aqui também, né? Não é nem desculpa, mas ninguém leva a sério como acho que um europeu deve levar, né? Um sueco deve levar. Eu não digo nem até o europeu, assim, é engraçado como é muito forte isso aqui na Suécia. Eu entendo que seja por alguns fatores. Primeiro, a influência americana aqui é muito grande. Na verdade, não lembro exatamente quando, mas há muitos anos atrás, houve uma grande
imigração de suecos para os Estados Unidos. Há muitas famílias suecas, um terço da Suécia mudou para os Estados Unidos. Isso explica os loiros branquelos dos Estados Unidos, né? Exatamente, é mesmo. Eu imagino que tem uma grande influência nesse sentido. Então eles têm uma proximidade com os Estados Unidos nesse sentido. Então eles consomem muito, assim como nós no Brasil, eles consomem muito o produto americano, a cultura americana. E a diferença aqui é que é um país pequeno e um país estruturado. Então aprender inglês é muito mais fácil quando você não se precisa se preocupar com moradia, com sobrevivência, com segurança. Se torna muito fácil aprender um outro idioma. Que visão interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? As necessidades básicas são tão grandes em outros países que aprender outro idioma fica supérfluo, né? Exato. Não é algo tão necessário, tão básico. Mas os filhos de vocês, o mais velho, já tá indo na escolinha? Já tá aprendendo inglês na escola? Ele vai numa escola sueca. Quanto tempo ele tá? Até eu ia falar isso, que na verdade, assim, o inglês aqui, ele é ensinado a partir dos 9 anos só. A exceção de crianças que vão para uma escola internacional. E daí tem o currículo escolar em inglês. Mas as escolas suecas, públicas, elas são tudo em sueco até os 9 anos de idade, quando eles começam a ter aula de inglês. Então ele já tá se comunicando em sueco. Assim dá certo. E dá. A partir dessa idade, as crianças já começam a falar bem, assim, porque eles também têm muito acesso a filme. Aqui eles não fazem coisa dublada, então a maioria é só legendado. Então o acesso ao inglês é muito comum, né? Mesmo para as crianças. Mas os nossos, no caso, o Matheus, a gente veio falando português com ele. Quando chegou aqui, todas as vezes que a gente ia colocar desenho para ele assistir alguma coisa, colocava em inglês, porque a gente não gosta de colocar nada para ele que a gente não saiba o conteúdo. Eu falei, eu não vou colocar em sueco porque eu não tô entendendo o que estão falando. Bom. E eu preciso filtrar o conteúdo do que ele tá assistindo, do que ele tá vendo. Então a gente sempre assistia junto com ele e tudo. E nesse basicamente 1 ano, até ele entrar na escolinha mesmo, que ele entrou com 2, ele aprendeu inglês. E então quando ele entrou na escolinha foi bom, porque como as professoras podiam se comunicar com ele em inglês, mesmo não sendo uma escola internacional, ajudou bastante na adaptação dele na escola. Caramba. Então assim, basicamente ele tem 4 anos e fala 3 idiomas. Exato, porque daí hoje ele já fala o sueco. Inclusive eu acho que o sueco é melhor do que as outras 2 línguas, assim. Caramba. Porque ele fala um sueco bem clean, assim, sabe? Bem perfeitinho. O português e o inglês, ele mistura bastante. Entendi. E em casa vocês só falam português? Português, inglês, sueco. Então, até ia comentar isso, que ele assistia os desenhos, claro, mas obviamente que ele não aprendeu o inglês só dos desenhos, né? O desenho introduzia algumas palavras e a gente fazia muito isso de conversar com ele em português, e se ele falasse uma palavra ou desse alguma indicação de que queria falar inglês, nós mudávamos o diálogo para inglês e conversávamos com ele em inglês. Então a gente fez isso depois que ele já tinha uma base boa de português, a gente fazia muito isso, de ficar conversando com ele em inglês. E a gente viu assim, com 2 anos e pouquinho de idade, a criança aprende muito rápido, né, tudo. Então ele já tinha facilidade para aprender o inglês. Aí, como a Emily falou, ele foi pra escolinha, em, sei lá, acho que 6 meses, talvez 8 meses, ele já tinha compreensão muito boa de sueco, já falava. E hoje, com quase 4, até os próprios suecos falam, quando conversam com ele, que ele fala como uma criança sueco. Não como uma criança que aprendeu o sueco, mas como uma criança sueca. Ele fala, ele não tem sotaque, ele fala sueco como um sueco. Caramba, então, que hoje, coisa louca isso. Que é o que ele vai acabar sendo mesmo, né? Vai ser o primeiro idioma dele, o sueco, né? O primeiro idioma. Hoje é o primeiro idioma dele. O segundo é português, bem próximo do inglês. Português e inglês, mas o sueco realmente é o primeiro idioma dele hoje. Guto, como foi sua adaptação no trabalho? Você chegou cheio de animação e começou a trabalhar já no primeiro dia? Como é que foi o processo? Foi bem interessante. A cultura no ambiente de trabalho aqui na Suécia é muito diferente do Brasil. Muito diferente, em muitos aspectos. Todo brasileiro que chega aqui chega acelerado.
no ritmo de trabalho brasileiro. Eles vão aqui, assim, sem exagero, talvez a 60%, 70% do nosso pace, assim, do nosso ritmo de trabalho. Overtime, hora extra, né? É uma coisa que eles fazem, assim, se muito necessário. Final de semana, acho que eu não ouvi de algum sueco que, a não ser que seja um trabalho que, obviamente, né? Exige shopping, o fim de semana. Exige, né? O final de semana, sim. Mas como no meu caso, assim, de engenheiro, muito difícil de acontecer. A diferença de trabalho nesse sentido é muito grande. Então, a gente parece até brincadeira, mas o brasileiro, no caso, aconteceu comigo também quando cheguei, você tem que pôr o pé no freio e entender que o ritmo é desacelerado. Que Só louco, que tem um porém. né? O porém é o seguinte, eles são muito organizados. Então, se você precisa de um acesso, por exemplo, na engenharia você precisa de acesso para um monte de coisa, né? Ferramentas e tal, virtuais, a maioria. Para você ter acesso àquela ferramenta, você vai precisar fazer um treinamento. Como um bom brasileiro, a gente já pensa, como eu posso fazer esse treinamento da forma mais rápida e indolor possível de acesso. E eles aqui não pensam assim. Se o processo dura 2 semanas, vai durar 2 semanas e ponto final. Esperneie você do jeito que você quiser, converse com você, com quem você quiser conversar. Mesmo que seja Então, só 1 hora por dia e você tenha outras horas livres pra fazer isso, não. Vai ser 1 hora por dia e não tem como negociar. Exatamente. Entendi. Então, assim, eles são muito processuais, vamos dizer assim, em absolutamente tudo. E é aquele tipo de cabeça que pra gente não faz sentido, né? Que a gente é muito do jeitinho de encaixa aqui, encaixa ali. E pra eles, a nossa cabeça não faz sentido também, né? Eles, às vezes você fala alguma coisa assim, do tipo, por que a gente não faz assim? Aí o cara deve olhar pra sua cara e falar, não, mas peraí, isso não é uma opção. Por que você tá falando isso, né? É, exatamente isso. E porque eles nasceram, né, obviamente nessa cultura e vivem essa cultura, o que é muito bom nesse sentido é que eles não têm aquela pressa, aquela ansiedade comum que nós temos de ver a coisa acontecer antes do previsto. Alguém chega, né, pro brasileiro, geralmente, ó, isso aqui vai demorar 1 semana. Em 2 dias você já tá desesperado, você já tá ligando pra pessoa, você já, não, mas eu falei que ia acontecer em 1 semana. E aqui eles ficam tranquilos, eles não estão preocupados, porque em 1 semana não vai acontecer. 1 semana completa, acontece. Então, se o prazo é esse, e acontece. Então, não vai atrasar. Não. E assim, eles são flexíveis e tudo, prezam muito pela comunicação, e no ambiente de trabalho é muito importante, não só no ambiente de trabalho, mas a cultura deles é a seguinte, você tem que se sentir bem. Eles prezam muito pelo seu bem-estar. Então, se no trabalho, e são coisas, até tô te falando agora e pensando, engraçado ver como as pessoas estão bem estressadas aqui, porque quando você fica estressado, você pode pedir o que eles falam de sick leave, que é licença-doença, vamos dizer assim. Um dia. Por qualquer motivo, do quanto você precisar. Tá. Então, por exemplo, você pode até... Sem mostrar o CID, sem levar atestado. Exatamente. Que é isso, meu povo? No primeiro dia, você... Os brasileiros... Isso aqui no Brasil não ia funcionar nunca. Não, jamais. Nunca. Na verdade, se for mais do que 14 dias, você tem sim que apresentar um atestado comprovando que você está sob tratamento, que há uma indicação médica que diga que você precisa ficar fora do trabalho. Mas só depois de 14 dias. Até 14 dias você pode, entre aspas, se autodeclarar doente. Você pode estar muito estressado. A palavra que mais falam aqui é burnout, né? Aqui tá na moda também. Então, também. E a pessoa pode simplesmente se autodefinir estressada, cansada. É interessante que a Suécia é conhecida no mundo inteiro por ser um país justo, por ser um país honesto, né? Os menores índices de desigualdade e tal, né? Tem essa fama, né? E você vê isso presente mesmo no seu dia a dia. A gente vê, sim. Você vê que as pessoas... Uma coisa que é bem interessante aqui, que foi muito bom pra nós, por exemplo, se eu chego, Paulinho, vamos fazer um churrasco lá em casa semana que vem? E você não pode, ou não quer, não é nem não pode, você não quer, a sua tendência, enquanto brasileiro, é falar, cara, puxa vida, eu acho que eu tenho alguma coisa na agenda, não sei se eu... Você tem uma dificuldade tremenda pra dizer, cara, não tô muito afim, obrigado. Aqui, isso é comum. O que é muito bom. Nossa. Sabe, cara, eu nem gosto de você, por que eu vou na sua casa? É muito bom pra você que é curitibano. É muito bom pra gente aqui que tá no Goiás aqui, no Planalto Central, não. Você que é curitibano, que é ótimo.
Porque você vai talvez ouvir isso, mas você vai poder falar. Então, qual que é a lógica? Há uma sinceridade verdadeira, não é aquela sinceridade do tipo, eu tô sendo sincero, mas na verdade eu quero ofender. Não, é assim, eu não preciso inventar história pra você. Puxa, eu tô cansado, não quero ir. E a pessoa que ouve, fala, beleza, fica pra próxima. Entendo perfeitamente. Exato. E na próxima, acontece. Não é não, vamos marcar, um dia a gente marca, né? Então, eu acho que tá muito... Não, mas eu gosto de um dia a gente marca. Vem pra cá, Gustavo, que isso... Então não chama 3 vezes não, hein? Já chamou 2, acabou. Chega. Viu, a gente tem muita curiosidade pra saber da Suécia, a gente sempre ouve muito falar e não conhece muito de lá e tal. Tem muita coisa pra contar, mas infelizmente não dá pra entrar em todas, né? Mas eu quero saber, assim, entre tudo que chamou a atenção nesses 2 anos e meio que vocês estão aí, o que mais foi chocante? Uma coisa que vocês não esperavam e vocês perceberam aí? Eu vou adiantar aqui pra mim, né? Uma das coisas que a gente sempre comenta, assim, é que apesar das pessoas serem muito, como o Guto falou, muito honestas, elas são muito honestas no sentido até de não roubar, de não fazer coisa errada, né? Éticas, digamos assim. Uma das coisas que mais nos chocou é uma questão cultural deles, de que todo mundo é muito independente. Então, isso faz com que não só a pessoa não queira ajuda, como ela não ofereça ajuda. Ótimo. Então, por exemplo, a gente tá numa fila no mercado, alguma coisa, e cai alguma coisa no chão, e eu tô com criança no colo e não consigo pegar. Se vire, porque ninguém vai oferecer pra te ajudar e pegar aquele negócio que caiu no chão pra você. E se você fizer isso para um sueco? Aí que eu ia dizer, em contrapartida, eles ficam extremamente assustados se você faz. Assustados só ou ofendidos se você fizer? Às vezes ofendido, dependendo da ajuda. Caramba. Já aconteceu comigo porque, um detalhe, né, que a gente não falou, mas a gente mora numa ilha. Isso por si só geraria já uma outra entrevista, mas... Mas assim, daí a gente usa o barco. Tem barco pra travessia, tudo, frequente, normal. Normal. Normal pra cá, né? E no barco, uma senhora com 2 sacolas que, assim, visivelmente pesadas. E assim, pela forma como eu fui educado, eu não consegui não oferecer ajuda. Mesmo já sabendo. Eu falei assim, a senhora... Eu falei em inglês com ela, né? A senhora quer ajuda? Ela olhou com uma cara bem fechada pra mim e falou, não, por quê? Eu falei, porque... Que eu não isso? Não consegui porque responder. A senhora é uma senhora, né? Exato. Mas eu vejo que isso é muito resultado da cultura de tudo que é necessário para você viver, você vai ter. Porque aqui o governo é social-democrata, né? Então, assim, esse socialismo não puro, né? Esse socialismo é muito incutido na cultura. A princípio, você tem tudo que você precisa, eu não preciso te ajudar, porque você tem o que você precisa. Isso gera uma independência até dentro de casa. Adolescentes e jovens, e isso é um grande problema aqui, são muito independentes no sentido funcional, social, mas obviamente isso extrapola também para a relação e para a parte emocional, né? Então eles são muito independentes. Pensando com essa independência toda, eu fico me perguntando como é que é o evangelho aí? Como é que as pessoas se relacionam com Deus? Como é que elas se relacionam um com o outro diante disso tudo? Porque apesar da gente saber que a Europa é bem ateia e tudo mais, é um país de origem cristã, a Suécia. E assim, eu tava pesquisando aqui, a gente fala que a Europa tem pouquíssimos cristãos, mas pelas estatísticas, a Suécia é um dos países com mais cristãos na Europa, né? Tá dizendo aqui que 63% da população da Suécia é luterana. É isso mesmo? Só que... É nominal. É nominal. Eu não sou muito bom de data com história, tá? Mas, mais uma vez, época de guerra. A Suécia, em várias guerras que a Suécia teve com a Dinamarca e com a Finlândia, houve muita disputa de território. Num desses períodos, a Suécia se tornou, enquanto país, um país cristão. Então, houve na história da Suécia esse período. Que, inclusive, a gente sabe que não por coincidência, foi quando eles mais conseguiram vencer os inimigos. A partir disso, ela se tornou um país cristão. Com o passar do tempo, e também porque o significado de cristianismo aqui começou a se, como em todo o país, né? Teve o significado também de poder, na verdade. Então, o poder do país e o cristianismo se mesclavam, né? Passou a ser mais poder do que efetivamente uma prática de fé. Isso hoje, trazendo hoje, né, para 2019, hoje o que existe? Existe aqui a Svenska Kyrkan, que é a igreja sueca, que é protestante, de ver luterana, mas que é praticamente um símbolo cultural e político.
Então, se você entra numa igreja dessa, em várias igrejas que tem na cidade, você vê até igrejas com muita gente. Mas é muito comum você chegar numa pessoa dessa e você, poxa, mas então você acredita em Jesus Cristo? Não. Eu frequento aqui por aquele motivo. Caramba! Então, assim, eu vi uma pesquisa... A igreja é um local social. Um social político. Ainda há vamos dizer assim, uma influência na política através da igreja e das pessoas que são... Não necessariamente oposição ou situação. A igreja não é oposição nem situação no país. É só uma influência política mesmo. Exatamente. É um símbolo. Hoje, a última vez que eu vi cristãos na Suécia, 3,6%. Na estatística diz aqui que luteranos 63,2% e outros protestantes 3,8%. Opa, então já aumentou 0,2 aí. Aí temos ortodoxos 1,3, católicos 1,2, muçulmanos 1,4 e o resto é outras religiões e sem filiação. É porque o que acontece muito com a igreja luterana é o que acontece no Brasil com a igreja católica. Sim. Porque como a igreja do Estado, entre aspas, a igreja luterana, as pessoas têm filhos, elas levam para a igreja para serem batizadas. Entendi. Só que nunca frequentam a igreja, não acreditam em Jesus, entende? Às vezes fazem um casamento lá também e tal, né? Mas são só... Faz o batismo, os cemitérios são na igreja, sabe aquelas cemitério de igreja, assim? Mas não tem realmente a prática de fé, né? Essa é a única relação que elas têm com a igreja. Com todas as pessoas que a gente conversa aqui no Jetlag, são pessoas que, assim, entenderam que às vezes foram pro país buscando uma qualidade de vida, uma nova maneira de viver e tal, e no meio desse processo entenderam que Deus também estava enviando eles para uma realidade transcultural para poder falar de Cristo para aquelas pessoas. E vocês também perceberam isso. Que tipo de iniciativas vocês têm pensando nesse compartilhar de Cristo numa realidade tão pós-cristã, digamos assim? Quando eu tinha 17 anos, foi assim, muito marcante para minha vida, no sentido de ter a certeza de que eu tinha um chamado pastoral. E desde os meus 17 anos, hoje eu tenho 32, desde os meus 17 anos eu venho aguardando em Deus quando eu poderia efetivamente começar um ministério, começar um trabalho em que eu pudesse exercer esse chamado. Antes de vir para cá, pouco antes, eu tinha começado a teologia na Faculdade Batista do Paraná, e porque a gente veio para cá, tive que parar os estudos. Desde então, eu tenho muito madura esse entendimento e muito forte no meu coração da missão integral, independente do que eu faça ou de onde eu estou. Desde o meu primeiro trabalho na escola, eu sempre fui, às vezes até aquele crente chato, assim, sabe? Todo mundo sabia que era cristão, então eu tive isso muito forte na minha vida sempre. Então, quando viemos aqui para a Suécia, eu já perguntava no meu coração: Pai, o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas nesse lugar? Legal. E o que o Senhor quer fazer na nossa vida, também na nossa vida, né? Porque tudo é um tratamento. Mesmo no ministério, seja em missão ou seja como for, também somos tratados constantemente. Então a pergunta sempre era: o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas aqui e o que o Senhor vai fazer através das nossas vidas aqui? Nossa, muito bom. Então, eu mudei sim por causa de estilo de vida, porque teve oportunidade, mas sempre em mente, e isso era parte das nossas orações: Deus, mesmo que a gente queira fazer isso, é para lá que o Senhor quer nos mandar, Pai. O Senhor tem algo para nós lá. Isso fazia parte das nossas orações constantemente. Então viemos para cá sim, através de trabalho, mas com uma consciência, vamos dizer assim, ministerial muito grande. Isso que você está falando, Guto, de eu tenho uma consciência de viver o evangelho dentro do meu trabalho, é um tema que a gente tem falado muito aqui no Jetlag, e a gente tem falado muito aqui no Brasil, que é a integração da nossa fé com o nosso trabalho. Como eu integro tudo que eu faço para dar honra e glória a Cristo. Exatamente. Porque esse é o cenário que a gente tem falado, e a Tente, que é a organização que eu trabalho, ela promove esse tipo de ministério, esse tipo de visão cristã da vida, e a gente aqui no Brasil, no último CBM, Congresso Brasileiro de Missões, a gente tem desenvolvido desde o CBM bastante esse tema em várias igrejas aqui no Brasil. Foi mais ou menos a época que você acabou indo para outro país, mas isso é sensacional. Só de ouvir, fico super feliz de ver que Deus tem chamado pessoas para, através da sua profissão, ir para outros lugares onde apenas 3% das pessoas acreditam em Jesus, conhecem Ele. Eu queria ouvir um pouquinho mais das suas primeiras tentativas aí. Você já encontrou uma igreja? Você tem trabalhado no seu trabalho pessoal, sabe que você é cristão? Como que é essa relação? E também da Emily, como que é isso, Emily? De cuidar das crianças, se relacionar com os vizinhos? Como que tá sendo a sua experiência também? Eu fui muito cauteloso quando no trabalho comecei a dar indícios, né, de que eu era cristão. Sempre busquei fazer isso da forma mais suave possível, sem precisar me declarar, né? Porque, na verdade, a gente sabe quando a missão tá acontecendo, quando as pessoas sabem que você é cristão, sem você ter
dito isso. Para mim, o mais marcante foi o primeiro sueco que eu tive a oportunidade de chegar num ápice de uma conversa sobre Cristo. Esse sueco, ele era assim declaradamente ateu e assim aquele ateu orgulhoso, vamos dizer assim, né? Só que ele gostava muito de física, eu também gosto muito de física e tínhamos conversas assim no trabalho, os nossos cafés até se estendiam um pouco sobre física. E é claro que eu sempre falava de física de um prisma cristão e ele de um prisma completamente científico. Então ele foi observando o meu pensamento. Chegamos um dia a conversar sobre fé. Ele se incomodou, eu acho, né, com algumas coisas e ele perguntou. E ele falou assim, bem, então de acordo, isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou assim, então de acordo com o que você está me dizendo, você está dizendo que o meu pai, que era ateu e já é falecido, ele foi pro inferno. Eu falei, olha, eu não sei no que seu pai cria. Eu não sei o que aconteceu com ele até o último suspiro de vida dele. Então eu não tenho autoridade nenhuma para dizer onde seu pai tá. Me desculpe, mas eu não tenho condições para dizer onde ele tá, onde ele deixa de estar. Aí ele ficou quieto, aquele ar pesado se instaurou na sala. Fiquei muito preocupado se tinha sido a resposta certa. Tava orando constantemente nesse momento. 1 minuto depois, ele volta para mim de novo e fala assim, em contrapartida, minha mãe deve estar no céu, porque a minha mãe era uma believer, né? Ele falou, era cristã. Aí eu olho para ele assim, já com lágrima no olho, eu falo, bem, em relação à sua mãe, eu creio sim, que ela tá no céu. Então essa foi assim, a primeira experiência e a mais impactante que eu tive, porque ele mostrou para mim quem é o sueco. Ele mostrou para mim quem é esse povo, que é um povo que por vários motivos, talvez seja até um pouco frio, que talvez seja um pouco duro, que talvez seja um pouco ríspido, um pouco distante, mas que o que mais deseja no fundo do coração, às vezes mesmo sem saber, é saber, descobrir que tem algo mais. Isso eu vejo no povo sueco. Eles querem sim, eles têm esse anseio por descobrir que existe algo além do que eles vivem. Caramba, que legal, cara. Vocês falaram que vocês mudaram pra ir pensando muito na qualidade de vida, né? A vida que vocês estavam vivendo aqui não era condizente com o que vocês esperavam como família e tal. Como isso tem sido diferente aí? Como a Emily, nessa nova maneira de viver, tem conseguido demonstrar Cristo na sua vida? Eu acho que uma das coisas, assim, que a nossa realidade mudou bastante foi quando a gente sentiu realmente a mão de Deus nos conduzindo pro lugar que a gente mora hoje, né? Como o Guto falou, é uma ilha de 1.500 habitantes, mais ou menos, que chama Dunso. Ela fica no arquipélago do sul, da cidade de Gotemburgo. Aqui dentro não anda nem carro, só carrinho de golfe, bicicleta e... É mesmo? Motinho. Caramba! Que legal. Mas um detalhe que nos Dá chamou... um podcast mesmo. Dá um podcast. Cheio de perguntas. Mas uma das coisas que nos chamou muita atenção é que, incrivelmente, um terço da ilha é cristã. Eles têm uma igreja muito grande aqui dentro, que tem quase que 500 membros. A ilha tem 1.500 habitantes. Caramba! Uma igreja cristã, só. Tem a igreja sueca também, né, que é a tradicional, mas uma outra igreja, que eles chamam de Mission Church, né, a igreja da missão, que tem essa maior parte dos membros. Então a realidade que eu estava vivendo com as crianças aqui na ilha era uma realidade até um pouco surreal pro padrão sueco. Porque eu tô dentro de uma ilha com pessoas majoritariamente cristãs, então muitas amigas minhas eram cristãs, me davam liberdade, claro, de falar de Jesus abertamente, sem problema, porque acreditavam na mesma coisa do que eu, mas em contrapartida, eu tenho o fator imigrante. Então eu tô numa comunidade extremamente sueca, né, numa ilha de 1.500 habitantes. Entrei nessa realidade sem falar sueco, né, sem ter, então todo mundo sabia que eu falava inglês. As pessoas da ilha sabem quem nós somos, sem que a gente precise falar, né, porque são os brasileiros que moram na ilha. Então, o que parece ser uma coisa ruim acaba sendo uma coisa boa, porque as pessoas são curiosas em relação à tua vida, no sentido de quem você é, por que você tá aqui, o que você tá fazendo aqui, e elas não têm a mesma barreira, por exemplo, que as minhas amigas suecas cristãs têm de falar de Jesus, porque pela questão cultural, elas não conseguem falar muito de Jesus, porque os suecos não conversam muito sobre isso. Eles não conversam sobre religião, eles não conversam sobre Jesus, porque as outras pessoas podem se sentir ofendidas, porque elas não acreditam na mesma coisa que você. Então, mesmo quem é cristão aqui, não fala com tanta liberdade. E o fato de nós sermos imigrantes nos dá essa liberdade, porque a gente não vem dessa cultura. E as pessoas querem saber por que a gente tá aqui, o que a gente tá fazendo, quem são
vocês. E se eu menciono o nome de Deus nessas conversas, nossa, a gente tá muito feliz porque Deus nos trouxe pra cá, olha o que Deus tá fazendo nas nossas vidas, não vem como um choque pra pessoa. Então eu já cheguei a ouvir de amigas suecas minhas, no sentido assim, como eu gostaria de ter a facilidade que você tem pra falar no nome de Jesus e de Deus. Porque eu posso falar com uma liberdade por ser imigrante, por não saber a cultura, por ter esse que assim de que todo mundo quer saber quem eu sou, curioso a respeito de quem eu sou, do que eu penso, do que eu não penso. Então, assim, o meu trabalho, entre aspas, ministerial aí foi muito assim, um trabalho que eu digo de caminhar literalmente com pessoas, porque eu deixava o Matheus na escola e saía caminhar com o Samuel no carrinho pela ilha. Nisso eu comecei a caminhar com uma amiga, comecei a falar um pouco de Jesus pra ela, de repente, ela não podia mais porque ela voltou a trabalhar, aí caminhei com outra, aí de repente comecei a caminhar com outra que era cristã, mas que ainda precisava ter mais liberdade pra falar de Jesus e tudo mais, então você tem essa oportunidade também de incentivar e de suportar, enfim, essa pessoa que tá precisando às vezes até amadurecer na fé e tudo. Então assim, eu fui caminhando literalmente com essas pessoas e tendo essa oportunidade de tanto falar do amor de Jesus de uma forma evangelística quanto de suporte mesmo, né, como irmã na fé. E através das crianças também, né, porque como a gente sempre tá vendo mães aí, basicamente, né, caminhando e indo no parquinho e não sei o que, as crianças também, o próprio comportamento, aquilo que a gente ensina pros nossos filhos, né, no sentido de, a gente vai comer, vamos fazer oração, machucou, fez dodói, aconteceu alguma coisa, a gente pede pro Papai do Céu tirar o dodói. Então são pequenas coisas que a gente vai incutindo, né, na cabeça da criança e que refletem também no nosso dia a dia, enfim. Muito legal. Você falou de duas coisas aí bem legais com relação à realidade de outro país, né, que ajuda bastante. O fato de vocês terem filhos, e é o primeiro casal que a gente entrevista aqui no Jetlag que tem filhos, e essa coisa dos filhos, né, faz a gente se socializar com outras pessoas, é muito legal. E a questão de andar junto, né, a base do cristianismo é relacionamento. Às vezes a gente esquece isso, né? Às vezes a gente quer só ficar trazendo as pessoas pra igreja pra ouvirem do evangelho, quando é na nossa vida, no dia a dia, no relacionamento, que a gente vai mostrar Cristo pra eles. Muito legal. Tô gostando demais dessa conversa, realmente bem em linha com o que a gente tem vivido aqui no Brasil, eu e a minha família, eu, minha esposa e os nossos filhos, e também bem em linha com o que a gente tem ensinado nos nossos treinamentos do Go Equipped. A gente fala muito sobre isso, o que vocês dois estão fazendo tem até um nome, chama Evangelismo de Pescaria. E eu sei, por conta do amigo que nos apresentou, que vocês em algum momento foram enviados pela igreja, ou comissionados pela igreja. E isso é interessante porque vocês hoje são fazedores de tendas, profissionais que mudaram de cultura e que usam a sua profissão para dentro do seu trabalho e das suas relações normais viverem o cristianismo. E lá na Bíblia a gente entende que existe uma instrução para a igreja enviar os seus membros, e a gente tem falado muito sobre isso. E vocês foram enviados. Que igreja que enviou? Como é que foi esse processo? Como a Emily mencionou antes, os pais dela ainda moram nos Estados Unidos e lá eles frequentam um ministério chamado MSBN, Ministério Semeadores de Boas Novas. Ele foi iniciado pelo pastor Antônio Domingos, lá em Guarapuava, no Paraná. E ele expandiu de forma maravilhosa pelo mundo. Aqui na Europa existem igrejas em Portugal, na Inglaterra, eu sei que tem uma na Suíça, na Espanha, nos Estados Unidos tem vários estados, no Canadá também tem um casal implantando igreja lá agora. E quando fomos numa das viagens que a gente foi aos Estados Unidos, a gente conheceu o pastor Saulo dos Santos, que é filho do pastor Antônio, que é o pastor principal da igreja em Atlanta, e ele conheceu nossa história e propôs, né, para nós, mas então por que a gente não começa um trabalho lá? E para mim foi finalmente, né, desde meus 17 anos de idade, eu falei, puxa pai, será que agora tá começando? Eu acho que é isso. Oramos muito, eu e a Emily. Na primeira vez que conversamos sobre isso, a gente pediu pro pastor, precisamos orar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso em família. E numa segunda viagem que a gente fez para os Estados Unidos, a gente confirmou com ele e falou, então tá bom,
bom, vamos fazer. E eles nos receberam muito bem e nos comissionaram, né? Hoje nós estamos aqui como pastores comissionados pela igreja MSBN. Então começamos a ter uma outra visão, não uma outra visão, mas a gente mudou, na verdade, assim, um pouco da mentalidade em relação ao trabalho de evangelismo, porque a nossa intenção hoje aqui não é apenas, a gente continua, obviamente, né, a Emily nos seus meios, né, hoje ela estuda o sueco, já tem evangelizado as amigas dela na sala de aula, eu continuo no trabalho, e agora a gente tem um plus, né, o nosso ministério. Começamos a caminhar com algumas pessoas aqui, alguns brasileiros chegando na mesma condição que a gente, engenheiros vindo trabalhar, as mulheres sem trabalho no começo, mais com as crianças, então a gente tem se aproximado dessas famílias por entender esse processo de chegada aqui, que muitas vezes é complicado, e temos usado isso como porta para o ministério. Muito recentemente, algumas pessoas de uma outra cidade próxima, daqui a 70 e poucos quilômetros, aqui de Gotemburgo, eles haviam começado uma igreja, infelizmente por alguns motivos a igreja acabou e os membros estavam lá procurando uma igreja. E através de outro colega meu, pastor, que está lá em Estocolmo, também vinculado ao ministério, que conhece esse pessoal, falou: Pastor Guto, né? Ele me chama de Pastor Guto. Pastor Guto, tem um pessoal lá, precisamos atendê-lo. Fui lá, conversei com o pessoal no último domingo, é muito recente isso, no último domingo agora, conversei com eles, o pessoal ficou empolgado, quer começar um trabalho lá, então Deus abriu essa porta nessa outra cidade, a 70 quilômetros daqui, pra gente começar um trabalho mais efetivo com eles lá. Muito legal, cara, muito legal. Vocês são mais um desses casais que descobriram que estão aí, estão em outro país e não estão por acaso, e a gente fica muito feliz de conhecer vocês. Quando a gente passar pela Suécia, a gente dá um pulinho aí. Certamente. A gente pega um barco e visita vocês. A gente vai de barco, sei lá, um jet ski, dá um jeito de chegar aí. Muito bom mesmo, obrigado por separar esse tempo com a gente. Eles falaram um pouquinho baixinho, porque as crianças já estão dormindo. A gente tá num jet lag de 5 horas aqui de diferença. A gente gravando aqui no meio da tarde, eles aí no meio da noite, digamos assim, né? Quase 10 horas da noite. E no próximo programa, em outubro, a gente volta com mais algum lugar aí pelo mundo. A gente tem que ir pra África, hein, Gustavo? Quando a gente vai conseguir ir pra África? As conversas estão avançadas. Tem uns países que eu nem sabia que existiam na África e que, por incrível que pareça, estão cheios de brasileiros pregando evangelho e trabalhando lá. Oh, que legal. Beleza, então, gente. Até o próximo Jetlag. Obrigado por vocês acompanharem a gente, ouvirem até aqui. Obrigado, Guto e Emily, por separar esse tempo com a gente aí. É isso, foi um prazer para nós. Foi um privilégio, na verdade, ter sido entrevistado por vocês. Gostamos muito do projeto. Foi um prazer mesmo poder apoiá-los nesse sentido. Foi muito bom mesmo. Que Deus continue os abençoando nessa jornada. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo. Até. Valeu, gente. Um abração. Até.